Hannah Arendt, na sua obra, está muito preocupada com o advento do totalitarismo no século XX. Ela reflete sobre a condição humana e se é possível ainda em pensar num espaço político para o ser humano. E por meio da antropologia filosófica e de uma análise histórica que ela desenvolve na sua obra, ela busca o sentido e o valor da vida ativa. Vida ativa é um conceito que engloba o trabalho, a obra e a ação. Arendt inverte a hierarquia estabelecida por Platão, da desvalorização das atividades humanas em proveito da contemplação do eterno. Desta forma, ela pretende contribuir para uma melhor compreensão da nossa modernidade, a fim de esclarecer, a fim de explicitar as escolhas dos cidadãos. No prólogo da obra A Condição do Homem Moderno, de 1958, ela pretende levantar problemas ético-políticos de dois fatos da nossa civilização. O primeiro é o envio do satélite ao espaço, em 1957. Ele mostra a decolagem dos avanços técnicos e científicos realizados pelo ser humano e a incapacidade, ao mesmo tempo, de compreendê-los na sua totalidade. E o segundo fato é o progresso da robotização em uma perspectiva de uma sociedade de trabalhadores sem trabalho. A Arendt assim propõe pensar o que fazemos analisando as atividades inscritas da nossa condição humana e tentar entender a origem da alienação do mundo moderno. Desta forma, devemos encontrar o sentido das nossas atividades religando-as à nossa condição humana. Todo o ser vivo está sujeito ao nascimento e à morte, porém apenas o ser humano toma consciência disso. Duas vias se abrem: assumir a nossa condição e tentar encontrar a imortalidade por meio da atividade prática, da via prática, ou buscar a eternidade pela via contemplativa. A Arendt reabilita a primeira condição da atividade prática contra a tradição platônica e também contra o pensamento de Marx. A vida ativa engloba trabalho, obra e ação. Abordaremos agora esses três conceitos. O trabalho é a atividade mais indispensável à vida, mas também é a menos humana, porque ele marca a escravidão do ser humano à necessidade natural. Sua função é assegurar a sobrevivência do indivíduo e da espécie por meio da produção de bens que tem como fim último o consumo. O animal laborans esgota-se em produzir aquilo que ele deve destruir para continuar produzindo. Já a obra, segundo conceito, ela é distinguida do trabalho no que ela escapa ao processo vital. Por meio da fabricação de objetos de uso e a criação de obras de arte, o Homo Faber transforma a natureza para edificar o mundo humano. Este mundo humano não natural é uma moradia, segundo Hannah, mais durável e mais estável que eles mesmos. O mundo das obras, por sua dimensão objetiva, sobrevive aos indivíduos que as criaram. E por fim, a ação, terceiro conceito, é a atividade mais elevada porque remete a uma vida política. A ação se funda na pluralidade e ela se distingue do trabalho e da obra porque o trabalho e a obra unem os seres humanos indiretamente apenas. A pluralidade é uma condição da ação política que remete que os indivíduos são ao mesmo tempo iguais e distintos, ou seja, que eles são únicos. Pela ação, cada ser humano que nasce pode livremente se inserir no mundo e inserir nele algo de novo. Por fim, abordaremos agora a relação público-privado. Os gregos distinguiam claramente a esfera do mundo público e do privado. A esfera do mundo público das cidades, onde os cidadãos livres e iguais produziam novidade por meio da linguagem e por meio da ação. E por outro lado, nós temos a esfera privada da família, que ela era regida pelo viés utilitário e pela questão da desigualdade. Então, se no mundo público da cidade existia uma igualdade entre os cidadãos livres, lembrando que na Grécia Antiga existia escravidão, portanto nem todos eram iguais, obviamente, porque os escravos nem eram considerados cidadãos, mas entre os cidadãos existia uma igualdade. Já por outro lado, na esfera privada, na família, existia uma desigualdade. Já o crescimento do social no Estado-nação confundiu essa distinção entre a esfera pública e a esfera privada. As questões da família se tornaram públicas e o único objetivo do Estado se tornou a produção de riquezas.
O privado, assim, foi engolido pela sociedade, pelo público. E a propriedade privada perdeu o caráter sagrado que ela tinha entre os gregos, como condição para ser cidadão. Como que a condição para que haja uma vida política é a existência de um domínio público separado do domínio privado, vê-se assim o risco de alienação do mundo moderno, onde o público tornou-se uma função do mundo privado, e o privado a única e exclusiva preocupação comum. Enfim, finalizo citando Hannah Arendt na obra A Condição do Homem Moderno, de 58, quando ela diz: a ação seria um luxo supérfluo se os homens fossem as repetições reprodutíveis ao infinito de um só e único modelo. Até mais.